Na nuvem. Ótimo. Vamos começar esse nosso encontro aqui com a nossa querida Crisley. E, na verdade, temos aqui convidadas chegando. Temos 3 Cristianes, além da Crisley, gente. Olha, que é mais Cristiane por metro quadrado da internet. Tá aqui. Pois é. Sejam todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos. E hoje o nosso tema aqui, hoje que a gente vai falar de como destravar o seu inglês, que é o sonho de todo mundo, é destravar o inglês, né, Crisley? E, só que antes da gente começar a entrar nessa parte aí, a Crisley super carinhosamente preparou um material para compartilhar a respeito da metodologia que ela utiliza. A Crisley tem uma história incrível, é uma mulher incrível. Eu gostaria que você contasse um pouco aí da sua vida de empreendedora em outro país, porque isso ajuda a inspirar outras mulheres também, né? Tá certo, Dani. Então vamos lá. Bom, eu tô aqui, tô de volta na Inglaterra. Eu já desde os meus 24 anos, e eu não tenho nenhum problema de falar, tô com 45, tô com as ruguinhas aqui, né? Mas desde os meus 24 anos eu fico entre idas e vindas, né? Daqui da Inglaterra e Brasil, enfim. E a primeira vez que eu vim para cá, eu vim para fazer um intercâmbio, porque na época eu estava trabalhando numa empresa, numa multinacional, na Janssen Cilag, a farmacêutica da Johnson. E assim, eu trabalhava como propagandista vendedora na época, e eu fiquei pouco tempo lá e de repente ia ter uma oportunidade, e aí assim, eu precisava ter um inglês melhor, tinha algumas coisas que eu não tinha ainda, e na época eu estava terminando a faculdade, eu falei assim, né, por que não? E aí me veio a ideia de vir fazer o intercâmbio aqui, eu fiquei um mês, e aí eu falei para 2 amigas minhas que estavam na viagem comigo, eu falei assim, gente, daqui 1 ano eu venho para ficar mais tempo. E aí foi o que aconteceu, eu vim, Olha! aí acabei vindo para estudar, fiquei... Aí nesse primeiro momento eu vinha para ficar só 1 ano, mas eu gostei daqui, eu me identifiquei muito com a cultura aqui da Inglaterra, principalmente eu estava, naquela época, eu morava bem no centro de Londres, e eu achava aquilo tudo muito louco, né? Era muito cosmopolita, assim, tinha gente do mundo inteiro, e aquilo para uma moleca, né? Vamos dizer, de 24 anos, eu achava aquilo máximo, né? Falar com gente do mundo inteiro, e aquilo me inspirou muito, e aí acabei ficando, fiquei, nesse primeiro momento eu fiquei 4 anos aqui, voltei para o Brasil assim para férias e tudo, mas eu decidi que eu queria ficar um pouco mais. E na época ainda tinha uma certa facilidade, né, de você ficar aqui como estudante, mas aí minha mãe é portuguesa, eu falei, poxa, vamos tirar o passaporte português, porque daí fica mais fácil de eu ficar aqui. E isso foi no segundo ano que eu estava aqui. E aí, daí foi indo, daí eu, né, voltei para o Brasil, uma época para ficar aí um tempo, isso foi na época de 2000, e estava muito complicado, 2002, na verdade, 2002, estava muito complicada uma situação, Lula tinha acabado de assumir o poder aí no Brasil, as coisas estavam meio ainda incertas, e nós acabamos ficando 2 anos, aí eu e meu marido Alexandre, a gente, na verdade, trabalhamos juntos, e viemos, eu vim para cá primeiro, depois ele veio assim, a gente era, né, só tinha algum, né, um relacionamento aí ele veio, e a gente acabou casando aqui, acabamos ficando por aqui, e aí chegou um momento que a gente falou, vamos voltar. E aí voltamos, ficamos 2 anos no Brasil, mas estava tudo muito incerto. E aquela situação incerta, aquela coisa, eu falei, eu vou embora de novo para a Inglaterra. E aí voltei, então fico nessas indas e vindas. Só que dessa vez, quando eu voltei, eu achei que eu precisaria dar uma guinada, porque os primeiros anos que eu fiquei aqui, eu trabalhei de tudo, tá, gente? Assim, eu fui babá, fui garçonete, não vim expatriada, eu vim com a cara e a coragem, né? Vim para estudar e fui me virando aqui. E nova ainda, isso daí não era tanto problema. E aí chegou um momento que eu falei, bom, se eu voltar para lá agora eu quero trabalhar na área que eu trabalhei no Brasil. Então, eu trabalhava como representante farmacêutico e vamos trabalhar de representante farmacêutico aqui também. E aí foi muito interessante que eu trabalhei com uma coach, na época nem chamava de coach, né? Era um preparatório, assim, e ela me ajudou. E ela falou assim, você vai fazer entrevistas, vai acontecer isso e isso. E eu lembro que numa entrevista que ela ficou trabalhando um tempão em entrevista para mim, eu consegui a entrevista por telefone, e eu lembro que eu estava na entrevista, né, com o gerente lá, não sei das quantas, e ele falou, antes de eu começar a entrevista, eu só quero que você me confirme o seu endereço de e-mail,
porque depois eu vou te mandar alguns materiais. E aí, na hora, eu falei, caramba, como é que eu vou soletrar? Porque é uma coisa que a gente nunca estuda, né? Você fala, vou aprender a soletrar para quê, né? E aí eu comecei, C, R, I or E, sabe? O I, o I e o E, que a gente sempre confunde. Aí ele falou assim, olha, se você não consegue nem soletrar o seu endereço de e-mail, você não é a pessoa para vaga. E aí desligou o telefone e eu fiquei com aquela cara assim, tipo, não é possível que isso aconteceu comigo. E isso eu já estava estudando aqui, e aí eu falei, pô, que frustração, né? Estudei, sabe aquela sensação que você tem, que você estudou tudo menos o que exatamente caiu na prova? E aí você, caramba, né? Isso! Aí me pegou, aí eu falei, caramba, né? Por que que eu não estudei isso? E aí já foi um insight, eu falei, não, vamos continuar estudando. E eu continuei estudando aqui, foi muito interessante. Quando eu cheguei aqui, um professor meu, eu caí no Lower Intermediate, mas eu já estudava inglês no Brasil há um tempão. Ai, e aí, gente, aqueles cursos que a gente faz, e não, o curso da vida, né? Aí você acha que tá abafando no inglês, e aí você eu cheguei aqui me achando, fora, né? faz uma prova dessa. Tô no avançado, né? Descobre a verdade. A hora da verdade. A hora da verdade. A hora da verdade. Aí eu caí no Low Intermediate, eu falei, não faz sentido isso aí, né? Cair no Low Intermediate, vou falar com o professor, tá algum erro nisso, né? Tem algum erro. E aí eu lembro que... O que aconteceu, né? E aí eu fui lá falar com ele, eu falei, olha, mas eu já estudo inglês há tantos anos. Ele falou, mas onde você estuda? Aí falei o nome da escola, ele falou, mas... E ele não falei, é uma escola de inglês. Eu falei assim, em tal lugar. Ele falou, mas isso é o que? É uma escola, um professor particular? Aí eu falei, não, é uma escola. Aí ele bateu assim no meu ombro e falou, quando você tiver um Cambridge, a gente se fala, tá bom? Aquilo, né? Você fala, ai, caramba, né? Que preconceito. Mas, enfim, eu percebi que eu tinha alguns gaps, assim, de listening, principalmente. Então, aquela coisa que não era uma comunicação fluida. E eu entendi que essa era uma limitação e eu falei, não, então agora eu vou estudar. Aí, assim, eu acho que foi um incentivo, eu gosto de desafio e eu acho que esse professor me desafiou, acabei tirando todos os Cambridge. Eu falei, então é Cambridge que você quer? Vou tirar os Cambridge. É isso que você quer? É isso que você quer? Então, vamos lá, vamos embora. E aí eu fiz os cursos e aí foi muito legal, porque eu não tinha nenhuma pretensão. Na verdade, a minha pretensão era melhorar aqui, ter um cargo legal, né? Trabalhar, não precisar trabalhar como camareira em hotel, fazer faxina, nada disso. Eu queria ter um trabalho legal, que eu me realizasse dentro do meu trabalho. E aí, o meu último trabalho que eu tive aqui na Inglaterra, antes de eu voltar para o Brasil, aí nessa última vez, foi um trabalho que eu era gerente de contas de uma empresa multinacional, aí trabalhava com laboratórios farmacêuticos, mas eu fazia o supply, né, o supply chain. Então, eu visitava os clientes e foi uma experiência muito legal para mim. Eu adorei, assim, e na época eu fiquei grávida lá, foi uma coisa muito interessante, porque minha chefe foi super compreensiva. Aqui eles têm uma outra dimensão, né, do que é você ser mãe, colocar ser mãe no currículo. A acolhida foi muito legal. Tanto que no meu segundo filho eu fui para o Brasil e ela me deixou um ano trabalhando para ela, assim, na carteira, né? Porque ela falou, se você decidir em um ano, porque aqui a licença maternidade pode estender por até um ano. Ela falou, se depois de um ano se você decidir não voltar, aí você pede as contas, mas enquanto você achar que talvez, e pode ser que no Brasil as coisas, né, não aconteçam do jeito que você queira, então você volta para cá que a porta está aberta. E aí, né, depois de um ano eu falei, não, vou ficar no Brasil, e essa minha decisão de voltar para o Brasil, tinha a minha vozinha já estava bem senhorinha, ela estava com 90 e poucos anos, né, eu falei, poxa, vai ser legal se os meus filhos puderem conviver com a minha avó. E aí a gente ficou um tempo, e com os meus pais também, né, os pais do Alexandre, que né, têm saúde, tá todo mundo bem. Eu falei, então vamos, né, fazer uma experiência que a Credit Card não paga, vamos ficar no Brasil um pouco, né? E aí a gente ficou esse tempo no Brasil e foi maravilhoso, assim, só tenho a agradecer. Só que, assim, quando eu voltei para o Brasil, eu estava voltando com uma criança pequena e grávida do meu segundo filho, que foi onde eu fui ter o bebê no Brasil até, que acho que não vai dar tempo de contar aqui, mas eu tive um parto enlouquecedor aqui na Inglaterra, traumático, assim. Do seu primeiro filho. Isso, a Pietra, ela nasceu aqui, e foi um parto, assim, muito louco, eu falo para vocês. Eu estava com 42 semanas de gestação, me deixaram no gás, não iam fazer cesárea, me induziram uma vez, me deram oxitocina lá, 10 miligramas.
2 dias sem nada, aí daqui a pouco me deram mais 10 miligramas de oxitocina. Hoje eu sei que isso podia até ter dado alguma coisa no meu coração, mas a ignorância é uma bênção, né? Eu não sabia de nada disso. E aí eu só lembro que, assim, quando começou mesmo as dores, né? Já tinha sido induzida 2 vezes, aí fizeram um membrane swipe, né? Que é para abrir a membrana lá e você ter contração, enfim. Eu só sei que na hora que aconteceu isso, o batismento da Pietra começou a cair, eu falei, não, tira minha filha agora. E a Pietra nasceu, mas assim, podia ter tido sequela, foi assim. E me deram a peridural, que é a epidural que a gente chama aqui, né? Só depois de mais de 12 horas de trabalho de parto, assim, sofrido, doído. Foi uma coisa assim, trauma. E aí eu lembro que quando eu estava com 7 meses de gravidez, que aqui você pode tirar a licença maternidade, eu passei aqui num médico, e até meu médico até hoje aqui, né? E eu falei assim para ele, doutor, eu quero ir para o Brasil. Ele falou, mas agora com 7 meses nenhuma empresa aérea vai te levar. É muito arriscado para eles levarem uma grávida dentro do avião. Aí eu falei, ai, doutor, assine isso aí que eu vou nem for de barco. Eu vou pro Brasil, porque eu quero agora ter um parto remando! Eu vou remando. E mulher grávida, né? Ninguém discute, né? E aí ele assinou tal. E voltei para o Brasil. A única empresa que aceitou foi a Air Portugal, a TAP. Eles até foram super simpáticos, mas eu tive que pagar lá um segurinho diferente lá, porque se o avião tivesse que arremeter alguma coisa. Então, e aí voltei e tive o Nicolas no Brasil e tal. Mas aí quando eu voltei para o mercado de trabalho, que esse é o negócio que tem a ver com a carreira. Mercado de trabalho, ok, vamos lá voltar para o mercado de trabalho. E aí a gente pensa assim, né? Vai dar tudo certo, meu currículo é bom e eu vou colocar. E aqui a gente não coloca no currículo algumas questões, né? Se você tem filho, se você é casada, você não coloca isso porque isso não é critério. Né? Não vai te mostrar, não vai dizer quem é o profissional. Então aqui a gente não coloca, eu também não colocava, segui o modelo daqui e até eles me chamavam para entrevista e eu participei de várias entrevistas, mas aí quando chegou numa das entrevistas, a moça que estava me entrevistando estava inclusive grávida e era um produto que eu já tinha trabalhado aqui na Inglaterra e aí ela falou assim, não, você é a pessoa da vaga, já trabalhou com esse produto, era um produto de albumina humana e tinha todo um cuidado de transporte, enfim. E ela falou, não, você é a pessoa da vaga, assim, né? Já contratei. Ela falou, mas só algumas coisas que você deixou fora do currículo aqui e eu vou ter que te perguntar. E aí ela perguntou, né? E aí, você é casada? Tem filhos? Eu falei, tenho, né? E já são grandes pela tua idade, eu estava com 38. E eu falei assim, não, né? Na verdade não são grandes, eu tenho um bebê pequeno de 6 meses e uma filha de 2 anos e 6 meses. Eu estou, inclusive, voltando para o mercado de trabalho. E aí ela marcou um X no meu currículo. E aí meio que, tipo, na vaga não é mais tu. E aí mudou o tom de voz dela, ela até falou assim, olha, a gente tem outros candidatos, a gente vai entrevistar e aí qualquer coisa a gente volta a entrar em contato com você. E ali eu entendi, né? Não foi, me marcou mesmo. E eu saí dali arrasada, um X, ela botou um X, né? Foi um X discreto, mas foi um X. E ali eu falei, não vai dar certo, eu não vou voltar para o mercado de trabalho. Eu tinha uma carreira muito boa em vendas e tal, né? E aí ali eu voltei assim, né? Na hora eu fiquei com muita raiva, fiquei chorando até. Eu falei, nossa, não é possível que as empresas aqui estão tão atrasadas, né? Enfim. Mas mesmo assim, voltei para o carro chorando. E aí uma amiga minha que sabia que eu tinha estudado aqui para ser professora de inglês, porque esse era um plano B. E ela falou assim, Cris, eu sei que você estudou para ser professora. Você não quer me ajudar? Eu vou ter uma apresentação que eu vou ter que fazer na França, a apresentação é em inglês, e eu preciso fazer a apresentação em inglês. Você não quer me treinar? Aí eu falei, bom, né, vamos lá, né? E aí comecei a treinar essa minha amiga, uma amiga querida, de coração, trabalhou comigo na Air Liquide. E aí foi. Daí ela começou a me indicar, e aí de indicação, 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 e eu não olhei para trás. Fiquei 8 anos aí no Brasil, assim, graças ao Bom Pai, agenda lotada, enfim, né, muito, muito legal. E as coisas estavam indo bem, né, como professora de inglês, e aí eu fui entender como é que cada um aprendia. Por que tinha um que aprendia rápido, outro que não aprendia, e aí caí no universo do coaching, aí fui estudar a psicologia positiva, fui estudar hipnose, e aí eu agreguei ela veio para força, aí ela foi para força. Aí eu fui, aí eu falei, agora vai, né? Você fez formação com o pai da PNL? Inclusive, Isso. teve um evento seu maravilhoso em Portugal com o pai da PNL. Não é pouca coisa, não. Não é pouca coisa, não.
Então, foi tão interessante de você estar falando isso, que foi assim, eu admirava já, sempre admirei a PNL, mas eu nunca tinha tido como estudar, né? Porque esses cursos são caros, enfim, a gente fala, poxa, né? Como é que Poxa, vai são ser? caríssimas, É, caríssimas. e aí eu li, aí eu vi assim, a John Grinder e o Bandler. Eu falei, poxa, o Grinder foi o professor do Bandler. E o Grinder estudou com Chomsky. Para quem estuda comunicação, Chomsky, né, criatividade, você fala, nossa, é o cara, né? É o Aí o top da Grinder tá lista. com 80 anos e ele tá dando aula. Se ele Aí eu levantar o falei, braço, Deus puxa, né? Agora, ou eu faço e ele é um querido, mas ele é super fitness, assim, você conheceu o Grinder, dura. ele tem uma força, uma energia, que eu acho que ele vai ser que nem minha vovó, que agora Deus a tenha, minha avó faleceu 3 meses antes de fazer 105 anos, então, Caramba! assim, ela foi longe, né? E aí eu falei, gente, o Grinder tá vivo, eu quero estudar com ele, eu tenho que, né, ir lá e saber, né, o que que aconteceu, porque ele que foi o grande patrocinador de tudo, de todo mundo que veio depois da PNL, Da né? Porque PNL, é o papa da PNL, é ele. ele foi o professor inspirador, porque ele foi o professor do Bandler. Então, ele que foi o Caramba! professor orientador do Bandler. Aí eu falei, nossa, eu tenho que estudar com esse cara. E aí eu lembro, até falei pro meu marido, eu falei assim, sabe aquele apartamento lá que a gente pegou todas as nossas economias e a gente juntou tudo que a gente tinha para comprar um apartamento e a gente deixou alugado lá para render um dinheiro? Então, a gente vai vender que eu vou estudar com o Grinder. Ele, o quê? Você é louca? Doida, né? Eu falei, Lê, tem que ir lá, vou fazer esse curso. E aí, o ano passado, inclusive nessa época, em maio, nós estávamos lá em Sesimbra, com pessoas do mundo inteiro, fazendo esse curso da Eu PNL. acompanhei a distância, foi incrível, Foi um curso nossa! muito legal, fiz várias amizades ali. E, assim, principalmente aprender, assim, da fonte, né? Foi muito legal o que é e o que não é, o que que é folclore. E aí, hoje em dia, claro, né? Mesclou demais. A PNL está em todas as áreas, vendas usa muito, para você entrar em contato com você, a PNL indo para esse caminho, né? O Grinder, ele e o Bandler que fizeram as traduções dos livros do Milton Erickson. Né, colocaram o Milton Erickson em livro, porque o Milton Erickson não tinha essa coisa de escrever nem nada, e ele foi o professor, doutor, que falou, não, vamos pegar aí a teoria dele e vamos colocar num livro. Então, é uma coisa assim, é riquíssimo, né? Aprender sobre Nossa, Erickson através do Grinder. Então, foi uma coisa assim que você fala, uau, né? Não acredito, me belisca, me belisca. gente, e é tão incrível isso tudo que a Cris está falando, porque é o seguinte, quando ela fala que vai destravar o inglês, usando a metodologia do coaching da PNL, eu falei, gente, que metodologia vai ser essa? Porque aqui no Brasil a gente é traumatizado com o negócio de aprender inglês. Essa é a verdade, né? Você vai mudando de escola de inglês e aí você sai, parece que cada vez que você entra de novo e faz o teste de nível, isso que você falou, fez a prova, o último nível lá, você vê que... Aí você vai viajar, você percebe que fala, não, tá muito ruim, tá muito ruim. Você ainda teve a experiência de estar buscando um trabalho, uma recolocação, passar por isso. Porque eu imagino o desespero que dá passar por uma situação dessa. Mas mais desesperador que isso, acho que é você estudar uma vida toda o inglês, aí você ir para uma viagem e descobrir que você não consegue nem pedir a própria comida. Eu acho que isso é, assim, o fim de linha total. Você não consegue nem se alimentar, né? Não consegue nem pedir a sua própria comida. Quando acontece isso, Dani, a pessoa fala assim, desisto, inglês não é para mim, é isso, não tenho vocação, não vai dar certo, e aí a gente fica com essa crença, né? Não? E não é uma crença que você que trabalha nessa área de línguas, de idiomas, e meio que aqui no Brasil é uma crença assim, em larga escala. Todo mundo tem isso do inglês, muito forte. Você sabe que eu atendo algumas pessoas até de fora do Brasil, que foram para outros países tentar uma carreira, um trabalho, uma nova vida. E que o grande obstáculo que essa pessoa tem é o inglês. É justamente o inglês. Então, a pessoa não teve essa sua persistência, né? Porque vamos combinar, por que eu quis que você contasse a sua história? Tem toda uma jornada de heroína aí, de persistir, né? Nessa história de destravar o inglês, eu vou dominar o inglês. E isso acaba virando, assim, o assunto central da vida da pessoa, porque ela está fora do Brasil e
não consegue falar o inglês, ela começa a ter problema com os vistos de moradia, com os sponsors responsáveis pela pessoa no país, no trabalho, e acaba virando uma bola de neve na vida da pessoa, né? Inclusive, Dani, pegando aí o gancho do que você está falando, aqui eu faço um trabalho com o Grupo Mulheres do Brasil, e é o grupo aqui de Londres. Aí no Brasil é o grupo da Luísa Helena Trajano, e hoje já está presente em vários países do mundo, e aqui na Inglaterra a gente tem o núcleo de Londres, e eu faço um trabalho com um comitê de carreiras, e a gente mapeou e identificou que a maioria dos brasileiros aqui, eles acabam esbarrando nessa coisa da língua e muitas vezes ficam marginalizados. Tem pessoas que estão aqui há anos, e elas fazem o mesmo trabalho, elas têm poucas oportunidades profissionais porque elas ficam em comunidades brasileiras, né? Isso acontece Falando também assim, português. falando português. Eu tenho amigas que moram em Miami, a mesma coisa, tenho amigas que moram na Alemanha, a mesma coisa, aí não é o inglês, é o alemão, mas tem alguma coisa nesse sentido. Então, a gente identificou que se essas mulheres, principalmente, falassem inglês, isso ia mudar a vida delas. Inclusive, a gente está fazendo um trabalho agora com mulheres do Brasil, onde a gente disponibilizou 12 aulas, que são as minhas aulas, né? A gente já está na quinta aula, essa semana foi a quinta aula ontem, até toda quinta-feira, e a gente disponibiliza todo esse material para destravar, quer dizer, aí onde eu falo bem francamente o que funciona, o que não funciona, nesses meus anos todos, o que vale a pena estudar, o que não vale, porque a pessoa que chega para mim, são pessoas assim que, como você falou, já tentaram inglês a vida inteira e fala assim, meu, é a minha última tentativa. E o jeito que eu abordo é assim, é um jeito leve mesmo. Eu estou trabalhando agora com um CEO que ele fala assim, Cris, meu gap no inglês era uma coisa assim enlouquecedora. E a gente está assim há um ano junto. E ele falou assim, mas sabe o que que é? Você não imagina o que é eu participar de uma reunião e além de eu entender, eu poder falar, você não imagina a vitória para mim que isso é. Mas Gente, por olha quê? isso. A gente trava. E quando a gente trava, o nosso cérebro, ele não vai ficar pensando, né? O que, agora eu vou falar o presente, o passado, não, ele vai ajudar você a respirar. Ele vai ajudar teu coração a bater mais forte, vai fazer você suar, que é para liberar todas essas toxinas, que é essa pane, né? Essa pane mental que dá. Há um tempo atrás eu trabalhei com uma médica do HC, uma sumidade na área dela, uma pessoa assim inteligentíssima, e ela tinha um trauma do inglês, mas era um trauma assim que ela falou assim, Cris, não é possível. A gente fez 2 sessões de hipnose e assim, o que é o inglês? Ele é a comunicação. E se a gente for pensar na teoria da comunicação, que só 7% do que a gente comunica é linguagem oral, né, verbal, então o restante a gente não está prestando atenção. E a gente não presta atenção mesmo. Porque lá o Albert Meribin, como ele, depois eu posso falar um pouquinho disso, espero que dê tempo, mas assim, quando ele criou essa teoria da comunicação, dizendo que 7% é o que a gente fala, 55% é a nossa linguagem corporal e 37% é a cor da nossa voz, que é o nosso timbre, que é o jeito que a gente fala. Então, quando a gente está conversando em outra língua, às vezes o que a gente faz? A gente fica tão concentrado só nesses 7% que a gente perde todo o resto. E quando a gente Caramba! perde todo o resto, a gente entra dentro da gente e eu só estou preocupada comigo, com o que eu vou falar e não com o que o meu interlocutor está falando. Então eu falo que a língua ela é uma dança, na verdade, que quando a gente era pequena, a gente aprendeu essa dança de uma maneira muito natural, muito tranquila, muito fluida. E aí, quando a gente é adulto, a gente fica pensando assim, mas tá certo ou tá errado? Ai, mas esse nome é esse ou é aquele? A pronúncia é isso, aquilo. E aí a gente A trava a pronúncia. Ai, pronúncia. é. Então, eu vou pedir até licença, né? Eu vou apresentar um pouquinho, né, que é o Por meu favor, roadmap, por que eu falo favor. que é o coração do meu método. Hoje, eu trabalho dando aula de inglês há mais de 10 anos, e eu venho incorporando essas técnicas, venho aprendendo, que eu aprendo com os meus alunos. Então, assim, ó, antes de estar aqui com vocês, eu estava com uma embaixadora de Angola, aqui da Inglaterra, que ela também está travando no inglês, e eu ajudo ela, né, com essa questão. Ela trabalha na embaixada, né? Na verdade, ela não é embaixadora, ela está embaixo do embaixador, mas a gente conversando e a gente fala assim, como assim, o inglês, ele, se você não tiver noção da cultura da língua, às vezes você se perde. Então, assim, o jeito de falar às vezes é diferente. Então, por exemplo, no Brasil a gente usa muito imperativos, que é assim, me dá uma água, e a gente dá aquele sorriso, né? Me dá uma água, me passa isso aqui. Se você faz isso aqui, eles não vão entender essas entonações que a gente dá, e eles vão achar que você é grosso, porque você está usando imperativo, você está dando uma ordem. Aí o Como que que você assim? tem que usar? Você tem que usar os verbos modais. Você poderia,
né? Você se importaria, usar o please. Então, essas coisas são muito interessantes. Até falando do please, que aqui para tudo eles pedem please e excuse me. Tropeçou numa... O pessoal brinca, tropeçou numa latinha, você pede desculpa, né? Que é Antes uma de esbarrar em neurose aqui. você, só de pensar em esbarrar em você, eles já se desculpam, né? Exatamente, exatamente. Aí eu lembro que a Pietra, quando ela era pequena, ela foi para a escola aqui, né? Os primeiros 2 anos dela a gente ficou aqui. E eu lembro que eu era tão neurótica que eu falei, não, ela não pode ser discriminada na escola porque ela é muito imperativa, porque ela já era uma criança que ela ia em cima das outras crianças, ela ia dar beijo, né? Aquela criança mais extrovertida brasileira, e ela estudava com britânicos. E aí eu lembro que eu ficava tão em cima dela, yes, please, no thank you, yes, please, no thank you, que um dia a bichinha estava dormindo assim, please, no thank you. Aí meu marido falou assim, você está traumatizando a menina, olha isso aqui, né? Mas essas dicas do social, da cultura, elas fazem parte, elas precisam ser avaliadas quando a gente está dando aula e principalmente quando a gente está absorvendo o idioma, quando a gente está entendendo as diferenças. Então, é legal pegar as diferenças da nossa língua-mãe para o inglês e entender como é que o inglês funciona de maneira diferente. Um método que eu tenho medo, assim, que as pessoas usam é o método da tradução. Eu acho uma pena o método da tradução. Eu também vejo como um grande risco, porque você não pensa na língua, você fica pensando em português. Tem isso, não tem? Isso, e aí o que que acontece? Dá aquele delay, como deu o meu delay lá no soletra isso daí. Aí é C, R, R, I, e aí acaba que te atrapalha mais do que te ajuda. Porque o nosso cérebro, ele é muito preguiçoso, né? Assim, não é que ele é preguiçoso, ele quer economizar energia. E aí, se é mais fácil o português do que o inglês, eu aprendi pelo método da tradução, eu vou lembrar do português, eu vou para o meu default, né? Eu vou para o que está escrito lá. Então, eu trouxe aqui, eu vou passar um pouquinho os slides, eu vou pedir até licença para compartilhar aqui. Fique à vontade. Tá, deixa eu abrir aqui o PowerPoint. Ok, eu já entrei aqui no Roadmap, né? E eu falo para os meus alunos que o difícil é não falar inglês. Hoje em dia, difícil é não falar inglês com toda essa loucura que está acontecendo no mundo. Imagina se quando os chineses foram aí para tentar ajudar a gente, como é que seria se não tivesse alguém que acompanhasse o inglês? Eu vou falar chinês. Hoje já tem uma estatística que diz que de cada 5 pessoas que falam o idioma, apenas um é nativo. Caramba. Então, a linguagem, o inglês, ele extrapolou os borders que a gente fala, né? Ele extrapolou muito, ele hoje é a linguagem dos negócios. Então, hoje, empresas que estão sediadas em países, por exemplo, que falam espanhol, eles usam inglês. Empresas que têm lá em Singapura, na China, na Ásia, também falam inglês. Empresas que estão no Middle East, ali no Oriente Médio, é o inglês. Então, a gente não tem muito como fugir. Hoje, mais de 50% da internet está em inglês. Então, se você vai pesquisar alguma coisa, você lá pode ser no Google, em qualquer outra parte de pesquisa, você vai perceber que se você pesquisar em inglês, a sua busca ela vem muito mais rica, você tem muito mais acesso a outras fontes. Então, é interessante a gente entender que hoje o difícil é não falar inglês. Ainda mais nesse mundo que hoje você deu um espirro na China, já daqui a pouco chegou no Brasil, não foi isso que aconteceu? E a gente precisa estar globalizado, como é que faz? E esse trabalho digital, que agora se tornou default, como você colocou aí, e o inglês não tem mais para onde correr. É o momento de se destravar o inglês. De destravar o inglês, exatamente. Então, nesse sentido, aí eu criei essa metodologia, né, que eu uso, que eu fui incorporando, ainda quero incorporar outras metodologias que eu adoro estudar, né, é um negócio que me fascina, entender pessoas, e cada pessoa é um universo, e como é que ela aprende. Então, eu acho muito legal isso, mas eu criei esse aqui que geralmente funciona com todo mundo, e aí eu vou aplicando um pouquinho mais daqui, um pouquinho mais dali, e a gente consegue destravar mesmo, né? Então, esse é o roadmap, depois até posso disponibilizar, tá, Dani? Assim, para Perfeito. aí tua audiência, mesmo quem não está aqui hoje, quem for assistir mais para frente, não tem problema. Então, eu falo assim, sempre o mais importante é o contexto, quer dizer, a gente como adulto, a gente já entende alguns conceitos e alguns contextos. Então, se eu falar assim para você, olha, qual que é o contexto de um aeroporto? Ele vai ser igual em qualquer aeroporto do mundo. O que vai mudar é a linguagem, mas aí meio que se você entender os 55% da comunicação do corpo e mais os 37% da linguagem do timbre de voz, da energia da voz,
Só os 7% que é a linguagem fica mais fácil. Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que eu comece a falar para você assim, hoje eu vou falar, e até em inglês, né? Eu vou falar da situação lá, sei lá, na China, vamos dizer, porque está muito em voga agora. Vocês já sabem mais ou menos o que está acontecendo na China, você já tem uma ideia. E aí, quando você começa a entender isso, você entra dentro desse contexto, você traz já para sua cabeça tudo isso que já tem no teu mindset sobre aquela situação. E fica mais fácil. Então, assim, se eu estou no aeroporto, qual é o contexto que vai aparecer no aeroporto? Se eu estou numa linguagem, assim, numa comunicação com alguém que eu acabei de conhecer num avião, que tipos de contextos que surgem ali? Se eu vou para uma entrevista de emprego, o que possivelmente a pessoa vai perguntar? Porque como adultos, a gente já tem essa noção, né? Se eu falar para você assim, hoje eu vou falar do Tibete. Na hora já vai vir um monte de coisa na sua cabeça. Porque a nossa comunicação, ela é assim, ela é junta, né? Ela junta contextos. O ser humano tem essa capacidade. Então, quando a gente pensa num contexto, onde é que eu estou? O que está sendo falado? Qual que é o assunto dessa matéria, dessa reportagem ou dessa aula que eu estou participando? Qual que é o assunto? E aí tem várias coisas que englobam isso, né? É o vocabulário. Muita gente chega para mim e fala assim, Cris, eu não vou aprender vocabulário, me falta vocabulário. E vocabulário falta para você, falta para mim, que estudo inglês desde sempre. Por que me falta vocabulário, né? Porque o inglês ele é uma língua extremamente viva. O inglês, ele teve aporte das línguas nórdicas, do saxão, do inglês, que era a língua que tinha aqui antes, do latim, do francês. Então, tem tanta língua misturada que aí quando você vai perceber, hoje tem chama o British National Corpus e o americano também tem, são as universidades que trabalham juntas e eles dizem, hoje dá para fazer isso com varredura, né, com sistemas de inteligência aí, quantas palavras a gente acha que tem no inglês, né? E aí eles falam que tem mais de 100 milhões de vocábulos, aí você pensa assim, nossa, é tudo isso? E a última vez que o dicionário de Oxford foi impresso, eles já estavam com 22 volumes, cada volume com umas 700 páginas, imagina, né, quanto de vocabulário que tem ali. Então, assim, eu falo para o meu aluno, não viaja, né? Você vai querer saber tudo sobre tudo? Tudo impossível, tudo Não impossível. vai, não. E, por exemplo, a cada aluno que eu tenho que me adaptar ao estilo dele. Então, assim, eu vou dar aula para um advogado. O vocabulário de um advogado é diferente de uma diplomata, que é diferente de um CEO, que é diferente, às vezes, de um aluno que está estudando oceanografia. Cada vocabulário vai ser, e não que eu vá saber o vocabulário dessa pessoa. Mas aí eu vou estudar para entender como é que eu posso ajudar essa pessoa. E por quê? Porque a gente não tem a obrigação de saber tudo sobre tudo. A gente não é um dicionário ambulante. Então, essa história de vocabulário foca no seu vocabulário de repetição. Por quê? Porque a gente, como ser humano, a gente tem umas repetições, né? E se a gente perceber, percebe quem que você está há muito tempo junto, de repente, alguém da sua família, alguma pessoa que você está muito junto com ela. Às vezes ela abre a boca, você já sabe como é que verbos que ela vai escolher, como é que ela vai seguir a linha de Já sei raciocínio, o que como é que vem ela por vai aí. terminar. Já sei o que vem por aí. Exato. E aí, você olhar isso para dentro, que aí é o coaching, o que vem por aí de você? Quais são as suas histórias que você repete? Qual a história da tua história que você conta para você mesmo? E a gente, aí não fica lá o fulaninho do livro que eu estou estudando, fica eu. O que eu faço? Quais são os meus verbos? E aí a gente vai perceber que esses verbos se repetem não só para mim, eles se repetem para todo mundo. Então é interessante a gente perceber essa coisa do vocabulário. Quais são os adjetivos que eu normalmente uso? Quais são os substantivos? Como é que eu dou o nome às coisas? As nominalizações, como é que eu me refiro às coisas? E a criança é muito simples, né? Eu não tenho nada aqui que eu possa mostrar, mas de repente eu pego uma xícara. É xícara em português, é cup em inglês, não sei como é que é espanhol. Se você fala isso para uma criança, ela não fica agora é espanhol, agora é português, ela aprende que aquele nome, né, esse nome significa a mesma coisa. Por isso que a criança tem facilidade em virar poliglota, porque ela questiona menos. Ela tem menos Ela primeiro barreiras de começa a aprendizagem. falar também, tem essa coisa, Exato. né? Ela primeiro começa a falar, não começa da gramática. E a gente faz isso muito invertidamente, né? Isso é uma coisa que a gente faz aí sem pensar. Vai lá na escola, é gramática. Precisa ser gramática primeiro? Não. Você tem um jeito de trabalhar isso, né? Então, essa parte do vocabulário é uma coisa que eu abordo, né? Que vocabulário que você precisa, qual é específico para você, qual o tipo de linguagem? Eu preciso de uma linguagem mais formal, eu quero uma linguagem mais informal, é uma linguagem de negócios, é uma linguagem mais acadêmica, o inglês Cockney, que é aquele inglês mais do gueto, né? Eu vou saber, uma época eu estava dando aula para uma moça e a mãe dela queria que ela estudasse na New York Academy
para fazer drama lá. E ela falou, não, Cris, eu quero que ela aprenda com você, enfim. E eu falei, ó, você tem que ver coisas que você gosta, vai assistir noticiário, vai assistir entrevista. E ela falou assim, ah, tá bom. E aí chegou um dia, ela falou, Cris, hiya. Aí eu, hã? Aí, tipo assim, né? Que é o how are you? Ela, hiya. Né? Porque aquela linguagem... Falei, peraí, o que você tá assistindo? Ela falou, Cris, eu amo Snoop Dogg, adoro Eminem, totalmente rapper. Eu falei, olha, vamos lá. Essa linguagem é legal, que você é nova, você é moça, tal, tudo bem. Mas ela não vai te ajudar a conseguir uma vaga na faculdade. E muito menos uma vaga de trabalho. Então, toma cuidado. Existem algumas linguagens que a gente ou aprende ou vê e fala, ah, esse aqui não é o inglês padrão. E tem outras que são inglês padrão. Qual que é o inglês padrão? Ah, pega o Barack Obama, pega a rainha, pega o Bill Clinton, né? Até o Trump, né? Quem não gosta dele ou gosta, não sei, eu não tenho nem, né? Assim, o cara é meio louco, mas, né? Cada um que tem o líder que merece, né? Então deixa ele. Aqui não tá muito diferente também, não. Eu acho que no Brasil também não, né? Vamos lá, vamos combinar. Mas, enfim, não vamos entrar na política que aí não fica bom. Mas, assim, a gente vê quem é eloquente. Quem que usa essa linguagem de uma maneira legal e como é que eu posso me espelhar? E entra a PNL, né? Como é que eu me espelho? O que a pessoa fala que eu admiro? Que jeito, que combinações que a pessoa faz que eu falo, pô, que combinação legal de inglês, eu quero aprender a sair. E aí eu faço Poxa, esse espelhamento. Legal isso de você pensar em alguém, né? Ter alguém para você seguir um padrão aí de como ele fala o inglês. Gostei disso. Isso é muito interessante. Por quê? Porque você faz esse espelhamento e você fala assim, ah, eu quero ter esse inglês. Claro que você vai dar a sua pitada de originalidade, porque é você, não é a pessoa, mas você consegue ver o que funciona na linguagem. Então, quando você entende isso, aí o próximo passo é entender a gramática. Porque gramática, gramática é a lógica da língua, matemática não é a lógica dos números, gramática é a lógica da língua. E a lógica da língua inglesa é diferente da lógica da língua do Brasil, porque da portuguesa, né? E eu falo assim, aqui até eles falam português do Brasil e português europeu, porque o português do Brasil ele é único, tá, gente? E aí, né, é isso mesmo, a gente tem o nosso próprio jeito de falar. Enfim, mas aí você vai perceber, você vai começar a dar nomes para as coisas, e aí que você vai entender onde é que entra a lógica da língua. Então, assim, por que no inglês eu inverto? Por que no inglês eu não falo girl beautiful, eu falo beautiful girl, for example? Por que eu faço isso? Quais são as inversões? Quando você começa a entender essas inversões, você fala assim, ah, não dá para eu ficar traduzindo mesmo, porque isso vai mais me atrapalhar que me ajudar. Né? Então, a gente começa a entender o que são verbos, por que eles são usados, porque isso tudo a gente aprendeu de uma maneira muito natural e a gente volta lá na nossa naturalidade. A gente volta assim, para que serve o verbo? E quais são os verbos que eu repito? Quais são os adjetivos que eu uso mais? E os tempos verbais? Aí, os tempos verbais em inglês, eles são muito mais fáceis do que o português, porque o português você tem que conjugar em gênero, número e grau. E em inglês você não precisa. Em inglês você tem um auxiliar para cada tempo verbal e quem faz a conjugação é o auxiliar. Você aprendeu quem é o auxiliar, você já sabe como é que você vai falar inglês, você já sabe como é que você vai pôr a tense, né, o tempo verbal no presente, no passado e no futuro. Então, é uma linguagem mais fácil. Por isso, por ela ser uma linguagem mais fácil, é que acaba sendo a linguagem dos negócios. Aí você fala assim, nossa, mas é mais fácil que o português. Tem microfone aberto aí. Eu tô ouvindo um barulhinho de TV. Deixa eu ver. Ai, será que é o meu? É o meu. Qual Cris que é? Ai, desculpa, gente. Vou fechar, que eu tive que sair e voltei. Fica o barulhinho, né? Não está vindo. Mas, enfim. E aí a gente vai percebendo, né? Como é que eu organizo isso? Porque é um outro idioma. Então, mas para a gente entender um outro idioma, como a gente é adulto, a gente precisa entender a base do nosso, para entender qual é a base do outro, entender as diferenças e falar com confiança. Falar, não, agora eu estou acertando, isso aqui eu tenho certeza do que eu estou falando, porque isso te dá confiança. Uma parte que eu amo é a morfologia. Morfologia é, né, a forma das palavras, e aí como é que elas, prefixo, sufixo, isso aí funciona muito parecido com o português. Então, às vezes eu sei um verbo, e desse verbo eu colocando sufixo, prefixo, alterando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, eu consigo ter, além daquele verbo, eu consigo ter mais 10 palavras. Ah, vai flexibilizando o teu aprendizado. E aí, o que acontece? Te dá um boom de vocabulário. O teu vocabulário, assim, você sabe uma palavra, daqui a pouco você sabe mais 5. Então, imagina se você decora lá os principais verbos, que são 300, 300 e pouco, e aí você lembra da morfologia, rapidamente os seus 300 e poucos verbos, eles viram 2.500 palavras.
você já tem o domínio. Você fala, nossa, é simples assim? Simples assim. Você não precisa ser um dicionário ambulante, você precisa saber a frequência das frases, das palavras, né? Aí eu falo aqui de tradução e interpretação, muito cuidado com a tradução. A tradução é uma pequena parte, mas ela não pode ser a principal parte. E muitas vezes a gente acha que é a principal. Eu até brinco, às vezes, né, com o meu aluno, falo assim, eu não vou te dar a tradução. Eu vou falar vários exemplos em inglês, você vai tentar pegar o que eu estou falando, e depois que você pegou e você me explicou o que quer dizer a palavra, aí eu vou te dar a tradução. Porque o que é saber a palavra? Você saber a tradução? Só não. Às vezes você sabe o significado, você sabe um sinônimo, você sabe um antônimo, você sabe que classe gramatical que ela tá. Então, assim, o que você sabe da palavra? Olha que difícil. No Brasil, em prova de inglês, a gente tem que traduzir o texto ou trecho de alguma coisa. Isso é uma loucura. A gente foi educado dessa forma, né? Traduzir as coisas nas provas. E aí trava, né? Porque se você não sabe uma palavra, você fala assim, eu não sei inglês. Não, você não sabe uma palavra, pelo amor. Isso aí, né? Talvez aquela palavra nem seja uma palavra-chave da língua, né? Então é importante prestar atenção nisso. Uma outra coisa que eu pego bastante assim com os meus alunos são os cognatos e falsos cognatos. Cognatos são as palavras que são iguais ao português e os falsos cognatos são as palavras que parecem, mas não são. Então às vezes a gente acha que está falando inglês e não está. Ai, é difícil, hein? Esse daí então vamos pegar uma palavra aí, motoboy. Motoboy é uma palavra que não existe. A palavra aqui é courier. E aí você acha que está abafando no inglês, a palavra nem existe. Né? Ai, ai. E aí eu falo, cuidado com essa. O actually, que é uma outra palavra que não é o atualmente, é na verdade. Uma outra palavra, pretend, intend. Pretend é fingir. E uma vez até eu fui numa palestra aqui da a Câmara Brasileira de Comércio e eles estavam tentando trazer investidores britânicos para o Brasil, né? Estavam fazendo essa ponte e tinha palestra e o cara começou a palestra falando assim, I pretend I pretend to tell you very good things about Brazil. Quer dizer, ele falou, eu vou fingir que eu vou contar muitas coisas boas do Brasil. Não. E nisso os britânicos que estavam ali, um começou a olhar para a cara do outro, tipo assim, ele vai dar uma risada agora ele vai entrar com a brincadeira. Ele vai rir, e não veio a brincadeira. Só que a partir dali, tudo que ele falou, todo mundo ficou em dúvida. Tipo assim, será que é ou não é, né? E aí eu virei pro meu marido e falei, nossa, coitado do rapaz. Ele acabou de matar a palestra dele com um falso cognato que ele não prestou atenção. No início. No início. Então, às vezes, é só saber. E eu, como professora, já estou dando aula há 10 anos, tem mais de 20 mil horas aí treinando pessoas, né? Que eu sou a louca do hora extra e tal. Eu amo o que eu faço, né? Me descobri dando aula de inglês. E aí eu gosto de trabalhar, então é uma coisa muito... Porque para mim, cada ser humano é um universo e aprender com os meus alunos é uma coisa fantástica, né? E aí eu fico vendo, né? Qual que é o falso cognato que aquele aluno, ele toda hora usa. Eu falo, cuidado que isso aí não dá, esse aí não existe, ou se existe, ele existe com um outro significado, cuidado. Aí tem uma super notícia para brasileiros aqui, para quem fala português, 40% do inglês vem do latim. Cris, não. Mentira, você está mentindo, não é verdade. Isso aqui é assim, e por que isso? Tem uma explicação histórica disso, né? A Inglaterra, o Império Romano foi muito forte aqui, então eles trouxeram o latim. E depois eles tiveram várias invasões. E uma das invasões que durou muito tempo foi a invasão francesa, né? E eles acabaram pegando muitas palavras do francês. E o francês também vem do latim, então tem até historiadores ou linguistas que dizem que até mais de 40% do inglês vem do latim. E qual que é o 40% que vem do latim? O inglês acadêmico, olha como a gente é chique, né? Eu tinha uma chefe que ela falava assim, nossa, Cris, seu inglês é muito sofisticado. Onde que você aprendeu esse inglês? Mas por que era sofisticado? Porque vamos pensar, lá no Império Romano, quem que falava o latim? Era o clero, era a nobreza. Sim. Quando a França dominou aqui, quem que falava o idioma francês? Era o clero, era a nobreza, era quem estava perto da nobreza, não era a plebe. A plebe falava o inglês. Né? Então, aí surgiu o inglês moderno, mas ainda hoje o inglês acadêmico é o inglês que tem origem no latim. As crianças aqui estudam latim na escola, né? Só para você ter uma ideia dessa base do latim. Então, quando a gente perceber isso, tem uma amiga da minha mãe, ela estava indo viajar para um outro país, e eu falei assim para ela, e ela falou assim, Cris, eu tenho 3 semanas para aprender tudo que eu puder de inglês. Eu falei, não, 3 semanas. E aí eu lembro que ela tinha uns formulários para preencher. Eu falei, esses formulários são técnicos, são acadêmicos. Então, você vai concentrar no que você sabe. Primeiro, o que esses formulários podem estar te pedindo? Você já concentra nisso, que é contexto. Qual o tipo de vocabulário que eles vão ter?
Então já pensa, e aí você vai identificar que 40% vem do latim. Então você vai juntando uma coisinha aqui, outra ali, é como se você conseguisse intuir o que aquela linguagem está te dizendo. Então o inglês e qualquer outra língua tem muito mais a ver com a nossa intuição do que propriamente com o Caramba! que a gente aprende. E eu trabalho muito isso no meu atendimento. E aí, essa intuição também tem a ver com a combinação de palavras. Como é que as palavras se combinam? Vou dar um exemplo. Se eu falar assim para você, alfabética, o que vem na tua cabeça? Ordem. Essas palavras geralmente aparecem juntas, né? Sim, sim. Fechar um negócio, to close a deal. É a mesma coisa. Então, você tem algumas palavras aí que se combinam em diferentes situações, e aí por isso tem que ver qual é o inglês que você está precisando, e aí a gente estuda essas colocações, esses pedaços, né? Esses chunks, esses pedaços de linguagem. Né? Que nem aqui. Aqui eles falam assim, se você faz só o arroz e feijão. No Brasil é arroz e feijão. Mas aqui eles não comem arroz e feijão. Eles comem pão com manteiga. Então, aí aqui é bread and butter. Então, qual é o equivalente? Então, a gente começa a ver quais são as equivalências, quais são as colocações, os chunks, os idiomatismos, e fica mais fácil de você aprender. O spelling é aquela parte que eu falei, nossa, mas eu vou aprender a soletrar? Senão você vai passar puro que nem eu passei lá na entrevista. Ou se você está no telefone, né? Eu tenho uma história até do e-mail que uma vez eu estava viajando e eu lembro, eu não durmo no avião, eu tenho dificuldade de dormir no avião, e a moça lá paquerando o rapaz, a viagem inteira, eles conversando e tal. E aí chegou ali perto de São Paulo, ele falou assim para mim, me dá o seu endereço de e-mail, né? E ela foi falar, aí ela falou Aruba, né? E ela tentando falar o arroba, e o arroba não é Aruba, aí era o e ela Aruba, ele falou, mas espera aí a confusão, né? Mas você tá indo para Aruba, você não tá vindo para São Paulo? Eu pensei em te encontrar em São Paulo, você tem uma escala para Aruba? E ela, não, aí ficou aquele papo do doido, sabe? E eu ali escutando, eu falei, gente, eu interfiro ou não interfiro? Falei, ai, não. Eu falei assim, é et, né, para ajudar. Aí acabei que eu falei, não vou interferir, que eles estão ali, né? Eu já estava ali meio sem, porque aqueles voos noturnos, né? Você chega de manhã, eu falei, não vou aqui falar que eu estava ouvindo a conversa, né? Que chato até. Mas aí eu vi que ela acendeu a luz, chamou a aeromoça, pediu uma caneta, ela deu um papelzinho lá com o e-mail, né? Eu espero que ele não tenha perdido o endereço do e-mail, mas ele estava ali pronto para anotar, e ela, né, o Aruba e aquela confusão, mas vai para Aruba, e o arroba, na verdade, é o at, que é uma preposição de espaço num lugar ou no tempo. É você no Google, é você no Hotmail, é você, né, né, naquela localização. Bom, enfim, aí o spelling, né, precisa saber também qual a pronúncia, o tipo de accent que você tem. Então, assim, quem fala inglês, e aí você vai ter sotaque de várias partes do mundo. Há um tempo atrás eu trabalhei com o pessoal da GlaxoSmithKline e o VP, ele estava vindo da Índia. E ele tinha um sotaque de indiano falando inglês. E o pessoal não conseguia entender o sotaque dele. Eu falei, eu não vou conseguir te ajudar. Então, o que eu fiz? A gente trouxe um monte de coisa de Bollywood, assistiu os Prem Baba da vida, falando com aquele sotaque, para eles acostumarem com o sotaque. Concentrar nas palavras, né, 80-20, que é quais são as palavras que eu mais uso no meu vocabulário, naquele contexto, quais são as palavras mais usadas. E aí, a linguagem passiva e ativa, que é o passivo você ouve e lê, e a linguagem ativa é você conseguir exatamente falar e escrever. E muita gente vem para mim nessa fase aqui, ó. Cris, eu entendo tudo que eles falam, eu já até consigo ler em inglês, mas eu não consigo falar, e na hora de escrever eu sou uma lástima. Por quê? Porque aí é o teu ativo, você tem que pôr o teu aporte. E aí a gente treina. Quais são os seus vocabulários de repetição? Quais são as palavras que você mais usa? Qual é o teu contexto? Que cognatos que você usa que são cognatos mesmo e quais que podem te deixar na mão, que nem o cara lá da British Chamber of Commerce, né, do Brazilian Chamber of Commerce. O que pode acontecer? Você usa muito tradução? Né? Uma vez eu fui dar aula para uma moça, ela estudou 7 anos com método de tradução. Ela lembrava tudo em português. E ela lembra assim, Cris, eu já vi isso. Mas ela lembrava em português, porque ela estudou em português, ela traduziu. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com tudo isso. Eu teria aqui assunto para falar por muito tempo, né? Eu tentei passar o roadmap aqui rapidinho, mas eu vou deixar disponível aqui esses slides, que esse aqui eu falo, é minha aula 0, né? Eu até brinco que é a aula 0, onde eu falo um pouco dessa teoria de comunicação do Albert Mehrabian, falo de várias coisas, né? Explico esse roadmap um pouquinho melhor, trago um pouquinho dos verbos, e aí eu vou disponibilizar para você, disponibilizar para quem está aqui ou para quem mais, né, precisar.
Cris, uma coisa super importante, porque esses vídeos eu disponibilizo nas minhas redes e eles têm sido bem assistidos. O último foi assistido aí pelo menos umas 189 vezes. Então, o pessoal fica me pedindo, me manda o vídeo, me manda o link do vídeo. Enfim, por isso que eu estou gravando. Tem uma coisa, assim, que eu vejo muito aqui como coach de carreira, que as pessoas me procuram. Uma quando ela está pensando numa transição de carreira, a primeira preocupação que vem na mente, eu não tenho inglês, eu comecei a procurar aqui no LinkedIn, eu comecei a procurar no vagas.com e o inglês é mandatório. E aí a pessoa meio que entra em pânico mesmo, ou porque ficou trabalhando muito tempo num lugar, e aí se acomodou, lá não exigia, aquela história toda, não usava. Ou até fez o curso de inglês, mas não treinava, não conversava, não treinava a conversação, alguma coisa do tipo. E assim, o que eu achei incrível dessa sua metodologia, porque são assim, pedacinhos que vão montando uma lógica na hora de você aprender. Que é algo que, assim, pelo menos para mim, sempre me incomodou no aprendizado do inglês aqui no Brasil. E a Crisley, ela tem um método muito bacana, que é assim, ela ensina a pessoa, inclusive, a como se posicionar no LinkedIn, o currículo. Ela disse para mim, um pouco antes da gente começar aqui o nosso webinar, que, inclusive, ela tem uma aula de, não sei, 2 horas, 3 horas só de LinkedIn, para falar sobre o inglês no LinkedIn. Então, imagina o que tem de coisas lá para serem feitas. E eu até, eu te falei de brasileiros que moram fora do Brasil, com dificuldade do inglês, e aí uma coisa que eu vejo muito forte, assim, de bloqueio, se fecha em copas. Começa a conviver com a comunidade de brasileiros, vê novela brasileira, vê canal brasileiro, não vê os canais, os jornais locais, né? Não frequenta eventos locais para ir destravando esse idioma. E quem tem o inglês técnico, por exemplo, o advogado, advogada, que tem o inglês jurídico para que vai cuidar da parte de contratos, aí fica em pânico também, porque aí já não raciocina mais. O início dessa história toda começa com você fazendo uma avaliação do nível da pessoa de fala, escrita. Como que é esse start, o início? Como que a pessoa... Vou falar aí do que eu faço, tá, Dani? Porque por o que favor. acontece? Imagina se a pessoa está muito tempo sem estudar inglês, faz muito tempo ela está travada, né? Travada e está, assim, enferrujada também. Então, assim, faz 10 anos que eu estudei muito tempo, mas eu arrumei um emprego lá, eu não usava e agora eu estou precisando achar uma nova oportunidade e agora vem aí, infelizmente, vem uma onda aí de novas oportunidades por necessidade, enfim. A Cris depois tem uma pergunta. Recolocações. Vai vir muita... peraí, o áudio da Cris não está conseguindo abrir, deixa eu abrir aqui. Já respondo aqui, ok. Ok, tá Cris? Me ouvindo? Agora estou ouvindo. Você está com uma pergunta? Não. Tô falando que sou eu, essa pessoa que você tá falando. Eu vi você levantando a mão. Então vamos lá, então essa daqui é para você, é especial, mas para quem também de repente, e eu vejo muita gente chegando para mim assim. Então o que acontece? Se eu fizer um teste de placement, que é para dizer assim, onde você está com o seu inglês? Aí o que vai acontecer? A pessoa faz muito tempo que ela não vê inglês, aí ela vai lá, faz um teste, vai mal no teste, porque lógico que ela vai mal no teste, e aí é mais um jeito dela falar assim, não dou para coisa mesmo, entendeu? Olha que lixo. Esse negócio não é para mim. Isso aí não é para mim. Isso, assim, aí eu até pego um pouco o gancho da psicologia positiva, né? Você já vai com aquela nuvem de fumaça em cima da tua cabeça, assim, não dá para mim o negócio, né? Então, eu não faço esses testes de placement, isso é uma pergunta que vários alunos começam a trabalhar comigo, e eu brinco, né? Meus coach alunos ou coach student... passa aqui, né? Não faço.
Eu me recuso. Por que que eu me recuso? Porque às vezes é uma pegadinha, né? Que nem você vai assim para um teste da FUVEST ou qualquer coisa. A gente precisa ter esses testes, que é um jeito de passar a régua, né? Vamos dizer. E até eu fiz todos os testes de Cambridge que vocês podem imaginar. Fui lá e fiz mesmo. Falei, não, eu tenho que fazer. Agora é uma questão de honra, tal. Mas eu me desafiei para isso, né? Mas muitas vezes você não precisa disso e você pode ter outras possibilidades. Eu só vou avaliar o inglês do aluno depois de uns 3 meses que ele está comigo. Por que que eu faço isso? Porque se a pessoa vem e ela está travada, ela não vai lembrar. Ela vai paralisar ali, a palavra não vem. E o que que acontece? Tem uma coisa na neurociências que fala assim, né? Os neurônios que fire together, they wire together. Então, você precisa ter o pensamento várias vezes, jogar esse pensamento na sua rede neural, para essa rede neural ficar mais fortalecida, e aí sim você vai lembrar das coisas. Então, numa primeira aula... senão não vai acontecer, assim, só vai dar aquela ideia, nossa, eu sou um incompetente mesmo. Então, eu não faço isso, a gente trabalha um pouco. Para quem é um pouco assim mais aberto e fala assim, Cris, tudo bem eu trabalhar a hipnose. Para quem não é também, eu falo, é uma técnica de relaxamento e a gente vai até onde a pessoa consegue chegar. Eu ia falar, me hipnotiza. Vai que tá tudo bem. Pode hipnotizar, hipnotiza que eu quero falar o inglês. A hipnose, pode, mas muita gente fica meio assim, né? Fala, ai, Cris, mas aí eu vou perder o controle. Às vezes tem até alguns alunos, né? Que eu falo assim, não, fica tranquilo, eu vou fazer uma hipnose para você, e aí eu faço um áudio e eu mando para a pessoa falar 20 gente, minutos. Gente, já pensou que incrível isso? Vai escutando que esse aí é você, ó, vai escutando. Porque eu a gente falando assim, duvido, não pode ser. Aí eu pego lá, por exemplo... Vai escutando que você não me deu a senha do cartão, nada. Fica aí, não precisa me dar nada, né? E eu dou lá. E a pessoa fica preocupada, mas é porque a gente fica preocupado com aquele negócio da hipnose de palco, né? E não é isso. Na verdade, eu uso o referencial da pessoa para entrar em áreas do cérebro dela que ainda estão bloqueados. Isso é um bloqueio mesmo. É um bloqueio, a pessoa tem bloqueio de inglês. Uma vez eu lembro, eu estava dando aula para uma aluna, isso acontece com vários, mas essa me chamou muita atenção. Ela tinha um bloqueio tão grande, porque ela teve uma chefe, e a chefe falou assim, tua pronúncia é horrível, nossa, teu inglês, pelo amor, você abre a boca, parece um Nikima falando inglês, nossa, que é isso, né? E essa menina tinha tanto nervoso em inglês que eu cheguei lá, era inverno, tipo como, eu não sei quantos graus que tá aí no Brasil, mas assim, tipo no inverno, e eu fui dar a primeira aula para ela. E uma hora eu falei assim, você me pega um copo d'água, por favor, porque eu falo, né? Vocês perceberam que eu falo mais que a matraca. Mas ali eu falei assim, você me pega um copo d'água, por favor, né? Eu tô com um pouquinho. Você já falou assim, claro, não tem problema. E na hora que ela me deu a água, ela levantou o braço e tinha uma bola de suor aqui embaixo do braço dela. E, assim, claro que eu percebi, né? Eu tô observando tudo quando eu vou dar aula. Tá. Aqui acho que deu uma... Agora voltou. Foi? Voltou. Então, daí, opa, agora foi, tá ouvindo? Sim. Ok. E aí ela falou assim, não, Cris, é porque eu fico muito nervosa. E eu tava pensando que você ia chegar aqui, fazer um teste comigo, para ver onde é que tá meu inglês. Eu já tava nervosa, pensando como é que eu vou falar. Eu falei, não, nada disso, calma. Se você tá suada desse jeito, existe alguma coisa aí que a gente precisa levar em consideração. Você tem algum trauma com o inglês. Aí ela olhou para mim e falou, mas como que você sabe? Você tem bola de cristal? Confiou aí. Confiei. Eu falei, não, o teu corpo tá me dando uma dica de que você tem um trauma. Você tá suando. Quando eu cheguei aqui, você me deu a mão dela estava meio trêmula. É o nível de estresse que ela tinha com o inglês. Caramba. Então, assim, como eu estudo isso também e eu observo a pessoa, você começa a perceber onde é que tá, onde que começou o problema dela com o inglês. Às vezes a pessoa é muito perfeccionista e ela quer falar perfeito antes de falar. E aí eu dou vários exemplos da criança, né? Que a criança lá, meus filhos, às vezes, né? Meu filho ainda, esses dias ele estava falando uma coisa em inglês, eu falei, filho, não é assim. Aí ele falou assim, ai, mamãe, não precisa explicar, então, vai, fala qual que é o certo. Ele fez aquela cara, e eu realmente não expliquei, eu só falei, fala desse jeito. Eu não fiquei falando que é presente, passado, futuro, que é isso, nada disso. Eu só falei, o certo é esse, então tá bom, já entendi. Então, a criança tem essa facilidade, e o adulto, ele não se permite errar, né? Porque quando a gente está falando um outro idioma, a gente entra no extremo da nossa vulnerabilidade.
E aí eu gosto até de usar os exemplos da Brené Brown, que fala muito sobre vulnerabilidade, que é no ela é momento... ótima. Ela é ótima, né? No seu Muito bom. momento de maior vulnerabilidade surge a sua maior coragem. Então, qual é a tua coragem para falar inglês? No que isso vai te ajudar? O que isso vai te trazer? E a gente foca muito nisso, né? E aí, como coach, que é o que o inglês vai representar para você? E isso é uma missão meio que para mim, assim, por causa do X lá atrás que eu tomei, né? Mas também porque eu sei que o inglês Xizinho! empodera. O Xzinho, Ô, rendeu, Xizinho! viu? Oh, ainda bem, sou Ainda grata. bem! X que impulsiona Sou é grata. ótimo, né? Sou grata. E aí, eu falo assim, poxa, né, o que te impediu? E cada um vai ter uma história para contar, né? Cada um tem aquele que se esconde quando vem alguma pessoa de fora, a pessoa se esconde para não ter que falar inglês. Às vezes acontece que a pessoa aconteceu alguma coisa na escola, na época de escola dela. Acontece, às vezes, que a pessoa teve esses testes e foi mal, e aí ela perdeu a capacidade de acreditar que poderia falar. E uma coisa, assim, se você tem capacidade de falar o português e não tem nenhum impedimento, eu digo nenhum problema mental, nenhum problema físico, alguma coisa assim, e você aprendeu a sua língua materna, você aprende qualquer outro idioma. E o inglês hoje, assim, é o principal, ele é mandatório, como você disse. Esses dias uma pessoa me ligou e falou assim, Cris, o meu último emprego sem inglês já foi difícil. E eu sei que do jeito que a coisa tá aqui, meu próximo sem inglês não vai rolar. Então eu tenho que trabalhar nisso. E a hora é agora. Então vamos lá, vamos lá. E é interessante ver, né, isso. Quem quiser procurar você para fazer seus cursos, suas aulas, por favor, deixa aqui seus contatos, por onde que entra. Quanta informação, eu ouvi coisas aqui a respeito do inglês que eu nunca nem fazia ideia que existisse hoje, assim, de conhecimento para você destravar o inglês. Eu acho que isso que você traz do brasileiro, né, é muito bacana, porque você tem essa nossa visão daqui, do que é para o brasileiro essa coisa do inglês, que é uma trave mesmo, é algo bem, bem gigante. E a gente tem percebido que com a globalização, além da tecnologia que todo mundo foi forçado a mergulhar, o inglês veio junto, porque as ferramentas estão em inglês, os manuais estão em inglês, o que você vai usar até para o marketing digital, para você posicionar o seu produto, para o seu trabalho, está tudo em inglês, né? Essa é a verdade. E aí, quando você faz a tradução, você perde, né? Desculpa, né? A tradução você perde um pouquinho. Então, é legal você saber na língua que está acontecendo, né? O que está falando, né? Então, eu fico muito grata por você ter vindo aqui compartilhar. Ela atendeu hoje muito, muito. Essa mulher é uma máquina de atender pessoas, fez mentorias de horas aí. Ela trabalha pra caramba, está aqui na sexta-feira com a gente nesse horário. Gratidão. Essa mulher que é embaixadora lá do grupo das mulheres... do Integral Woman. Do Integral Woman. Que é um grande grupo de mulheres empreendedoras, trabalha com mulheres do Brasil, em Londres também, que ela disse no início. Essa mulher incrível, empreendedora, e que nos inspira a querer ir para o nosso próximo nível sempre, que isso é a nossa força, né? É isso que nos move, é saber descobrir onde a gente pode melhorar e com afinco saber que tem como a gente descomplicar algo. Então, gratidão por você, pelo seu tempo. Deixa seus contatos aqui, que eu tenho certeza que o pessoal vai te procurar. E eu já estou na fila, já vou entrar. Até eu quero ser hipnotizada. Que legal. Ó, uma grata surpresa. Muito obrigada, Dani, pelo convite, por estar aqui. Agradeço imensamente assim, a confiança, né? E assim, a gente já se conhece há algum tempo. A gente acabou se conhecendo numa outra situação, né? Verdade. Foi antes de eu me mudar para cá e tal. Eu já estava com isso na cabeça, estava aí no planejamento, né? Vamos, não vamos, vamos, não vamos. Aí uma hora eu falei, vamos ver o que vai dar lá de novo. E
e assim, exatamente, né? Eu estou fazendo vários trabalhos, eu estou trabalhando com o projeto do Integral Uma, que são mulheres empreendedoras, que a gente também quer trazer o inglês, porque a gente percebe que são mulheres que viajam, elas querem fazer negócios com outros lugares do mundo, e hoje, nessa economia globalizada, onde a gente tem que procurar novos parceiros, eu acho que o inglês, ele ajuda mesmo, né? Você vai para a China, né? Vai achar um parceiro lá na China, aí de repente é o inglês que você vai usar. Eu, às vezes, aqui até com espanhol, eu prefiro falar inglês do que em espanhol, porque o meu portunhol, às vezes, não é tão legal. E eles a ficam pessoa... muito bravos quando você fala portunhol com eles. É melhor sacar o inglês mesmo, que você tá melhor na inglês. fita. E aí a melhor. gente fica os dois vulneráveis juntos, né? Vamos lá. Isso! Estamos no mesmo nível agora. Então, vamos lá. Né? E eu não tenho nenhum medo de falar com o nativo também. Assim, para mim, o nativo hoje, se ele não respeitar, eu faço ele respeitar. E eu já tive casos disso, né? E a gente tem que ter orgulho de quem a gente é. É isso mesmo, fazer o nativo te respeitar. Eu lembro uma vez, só um último caso aqui, que eu sei que a gente tem que terminar. Como estamos só nós aqui, dá para contar, né? Mas assim, eu lembro que eu estava na empresa, né? E de vez em quando tirava o sarro do meu sotaque, tirava aquele saindo. Um dia eu rodei baiano, eu falei, que outras línguas que vocês falam? Aí falei em português, falei, e vocês falam italiano? E fala francês? E se eu falar em espanhol aqui com vocês vão entender? E comecei a, né? E nisso, o escritório inteiro assim ficou, né? Deu aquele silêncio, mas isso assim, eu já estava aguentando um bullying já fazia um tempo, né? E tinha passado meus 3 meses de experiência, eu falei, agora eu vou rodar meu baiano, agora eu falo, não vão mais me mandar embora, né? Aí eu lembro que a minha chefe só levantou assim, ela falou assim, Chris, can we have a word? Aí quando ele vem assim, can we have a word, né? Pode ter uma palavrinha, eu falei, ferrou. Aí fui lá conversar com ela, ela falou assim, olha, a gente entende se você quiser processar a gente, porque a gente não pode fazer isso que a gente fez. Mas eu peço desculpas. Bullying, né? Bullying. Aí eu falei, não, eu tava sem paciência mesmo, porque já não é a primeira vez. E assim, a minha pronúncia é a minha pronúncia, não tem problema, né? Eu tento melhorar, mas isso não é nenhum demérito para o meu inglês, porque eu sou brasileira e eu vou ter sotaque, não importa. Para né? sempre, para sempre. É essa que eu sou. A gente dá uma suavizada no nosso sotaque, mas eu sou brasileira. Eu nunca vou querer ser nativa, eu sou brasileira, né? Apesar que hoje aí eu tenho a cidadania britânica, que me ajuda a estar aqui, né? Porque aqui, dependendo do tempo que você está aqui, você consegue a cidadania. Enfim, e aí eu lembro que isso me marcou muito. E hoje eu falo assim, bom, tudo bem, né? Inglês não é a minha primeira língua, mas eu sei perguntar. Isso eu ensino para os meus alunos também. Como é que você pergunta em inglês? Você não entendeu? Você pede para repetir, a pessoa fala, brará. E aí você fala assim, aí você pede para repetir de novo, a pessoa repete do mesmo jeito. Aí chega na terceira vez, você pede para repetir, você fala, ih, não deu, né? Eu não presto para essa língua. E não é isso, é saber como perguntar. Olha, eu não entendi essa palavra. Olha, eu não entendi porque você está falando baixo. Eu não entendi porque eu não entendi o conceito. O que você quer dizer com isso? Porque daí a pessoa vai te explicar de um outro jeito e você acaba pegando. Então, a gente precisa situar isso no nativo, porque o nativo, como ele está mal acostumado, que ele vai com o inglês para qualquer lugar do mundo, ele não tem essa empatia de entender quando a gente está... O que é você aprender tudo sobre tudo em outro idioma? Não tem essa empatia. Então, a gente tem que mostrar essa empatia, às vezes na marra mesmo. Isso não vai ser ruim para a pessoa, vai ser bom para ela. Porque ela vai ser mais, ela vai acomodar mais. E se, gente, em cada 5 falantes do inglês, 4 não são nativos, né? Então, peraí, o domínio do inglês, ele saiu agora tem algum microfone que está mais alto. Então, ele saiu desse domínio, né, dessa esfera. Mas assim, ó, eu ia ter papo para conversar aqui horas e horas e horas. É adorar, até ficar à disposição. Esses cases aí são excelentes, porque, na verdade, a gente tem um crítico interno normalmente maior do que o nosso sábio, e a gente já desiste antes de começar. E foi ótimo todos os seus depoimentos aqui, porque, na verdade, ela chegou lá, mas não foi fácil, e não é fácil. Ela tem que lidar com várias questões ainda, né? Então, que olha, gratidão para a gente tomar café. Delícia, adoro. Vamos marcar gratidão. Sim. Quando eu conheci a Crisley, foi num evento de coaching. Eu tinha acabado de voltar de Portugal, que minha filha foi fazer um curso de especialização lá, e o curso era lá em Portugal, que ela com o Grinder de PNL. Eu não acredito, acabei de voltar de lá agora, você vai fazer o curso. Mas
Tivesse Enfim, esperado um pouquinho, né, Dani? A gente indo junto. você já me animou, você disse que ele se cuida da saúde, então pode ser que eu ainda tenho aula Tem um com ele. marcado agora para outubro. Se tudo der certo, sai em outubro, Vai né? sair Porque no outubro. era para ser agora, na Itália, agora em maio, era para a gente estar lá, inclusive. Essa semana era para a gente estar lá. Só que aí o que aconteceu, né? Claro, não teve condição, eles estão dando alguma coisa online. E aí é o Michael que tá tocando isso, não é o Grinder, mas eles estão programando para outubro, então, né, talvez tenha, mas enfim, vamos esperar aí o que vai acontecer. Mas Esse temos ano... você que vai nos passar todo esse seu conhecimento incrível e vamos aprender sempre muito com você. Tá, Joia. O meu é só procurar lá, tá? Se vocês derem lá Crisley Leonel, meu nome não é é um nome diferente, né, também. Não é um nome gringo, tá? Meu pai brinca, ele fala que ele é dos Estados Unidos, do Ceará. E lá no Ceará eles são super... Eu falo, Cris. Na verdade, assim, eu sou uma grande mistura, né? E eu sou brasileiríssima, assim, porque a minha avó, ela tem descendência indígena, minha avó por parte de pai, o meu avô por parte de pai era holandês, lá no Nordeste, né? Então, teve aquela mistura ali. Minha avó é portuguesa, minha avó e meu avô da minha parte de mãe são portugueses. Então, eu sou a mistura mesmo, né? E muito orgulho dessa minha origem. E aí, meu pai, lá dos Estados Unidos do Ceará, a minha irmã mais velha chama Dani Slay, a minha irmã mais nova chama Cristiane. E aí eu seria a irmã do meio. E aí minha mãe falou assim, eu ouvi um nome que tem a ver com esses nomes aí que vocês gostam de inventar lá no Ceará, Crisley. Na hora que a minha mãe falou, meu pai adorou. Ele falou, então tá. Então Dani Slay, Crisley e Cristiane vai ser a última. E aí eu fiquei Crisley. Eu sei muito bem o que é isso. Meu marido é do Ceará e a família dele é Jusicleudo, Jussier, Josileuda. Então são uma criatividade. Aí você pega o nome dos pais, os pais não, Eneide e Geraldo, mas os filhos... São, exatamente por aí. Eu tenho uma tia minha, ela teve 12 filhas mulheres e as 12 têm o nome começando com Z. Né? Então, primas, se vocês assistirem, tem a Zuila, Zuilma, Zenaide, Zenira, Zeneide, né? E assim, é uma criatividade muito grande com o nome. Mas aí o pessoal vê Crisley, né? Fala assim, mas que nome é esse? É nome gringo? O que é? Não é nome gringo, não é. É Made in Brasil mesmo. Made in Brasil, totalmente. Mas aí é só me procurar, Crisley Leonel, tá lá no Instagram. Minha empresa a gente abriu a empresa quando voltou para o Brasil, o nome da minha empresa é Ócudos, e aí Ócudos, vou contar um pouquinho rapidinho aqui a história do Ócudos. A gente, quando eu estava no Brasil, eu gosto muito de tecnologia, e a gente começou a ensinar inglês com óculos de realidade virtual. Então, eu trabalhava tanto que a gente desenvolveu uma parceria com o Virtual Speech aqui de Londres. Eles ainda são nossos parceiros, mas como a tecnologia do 5G não chegou e o Brasil era um pouco atrasado, quando eu comecei a usar os óculos, dava aquela vertigem nas pessoas, sabe? E aí acabamos parando de usar, mas aí um dia o meu filho, ele adorava o óculos, né? E ele falou assim, mãe, cadê o óculos? Cadê o óculos? Eu falei, olha que nome legal, porque tem um OK, tá super aí antenado com o que está acontecendo no mundo, né? E kudos em inglês, mas aí escrevendo com O, é você dar aplausos para coisas que saíram corretamente, chama kudos. E aí eu falei, Ócudos. E aí ficou o nome da empresa. E até tem gente que fala assim, nossa, mas que nome esquisito, né? Mas eu achei que era uma grande homenagem aí a tudo isso que a gente fazia. Legal. Saindo do 5G, a gente ainda quer ir para essa parte, né? De você ter ambientes virtuais. Incrível, né? Porque já pensou, você chega para pedir sua comida, para comprar câmbio, para comprar moeda, para fazer tudo ali com a pessoa no simulado. Já foi hipnotizada, já foi hipnotizada. Inclusive lá na nossa página do Óculos tem essa parceria com o Virtual Speech, a gente trabalha com eles, mas na verdade não é uma coisa que a gente faz tão frequentemente, porque essa tecnologia no Brasil ela ainda está um pouco aquém, né? Um óculos hoje de realidade virtual no Brasil é caríssimo, e agora com dólar, então assim, ainda não está na nossa realidade, né? Mas a molecadinha do jogo aí já está fazendo, né? Então a gente não pode perder esse bonde, não podemos. É verdade. Mas é só procurar lá. Então, Óculos, Crisley Leonel, estamos aí. Vamos ver se a gente faz outro, tá, Dani? Adorei o bate-papo. Vamos fazer várias. Eu amei, porque essa mulher é expert em carreira, ela é coach, ela
minutinho, ela faz PNL. É uma mulher extraordinária, né, Dan? Uma mulher extraordinária. É uma Como mulher todas extraordinária. nós, gente. Nasceu mulher já extraordinária, né? Porque É a verdade. mulherada hoje está dando um show, eu tiro o chapéu, a gente trabalhando com esses grupos aqui, o Integral Woman, o Mulheres do Brasil em Londres, assim, a mulher faz acontecer, e de um jeito tão suave, de um jeito tão bonito, de um jeito tão integral, né? Que eu falo, gente, precisa ter mais mulher. Ó, os países que foram melhor aí com a luta do coronavírus, por coincidência ou não, Não, eu vi isso. são É incrível. governados por mulheres. Então, assim, Muito a gente tem né? uma voz... né, Cris? Né? Mas é Que será? mesmo. Não é coincidência, a gente tem muito para contribuir e agora que eu acho que a gente está descobrindo a nossa voz, nós somos terceira geração, né, de uma libertação aí que houve para as mulheres. Numa das minhas voltas para o Brasil, eu descobri um livro da minha mãe, esse caso é muito engraçado. Estava lá arrumando a sala e eu achei um livro dela que ela ganhou de casamento, que era Como Ser a Esposa Perfeita. E ali Verdade, tem esse né, livro. então, e ela ganhou de casamento, e o bônus era como receber o chefe do seu marido em casa. E eu falava assim, nossa mãe, de onde veio esse livro? E ela me contou a história e eu joguei o livro fora, mas foi uma bobeira, porque eu devia ter guardado. Devia ter guardado para falar, existia isso. Se você tem, Dani, eu vou pedir para eu mostrar para minha filha, porque... Olha, eu não tenho, é capaz que a minha sogra tem, eu vou ver, porque ela guarda tudo do casamento dela. Eu acho que eu já vi alguma coisa nessa linha lá. Eu acho que era um presente de casamento. Era presente. É relíquia. E, gente, foi uma geração atrás. Então, pra gente, a gente ainda muito tem muito recente. dessas crenças, né? E imagina que a gente já estava no útero da nossa avó quando a nossa mãe nasceu, né? Recebendo lá as informações ali através das emoções de tudo. Então, isso está muito ainda enraizado dentro da gente. É verdade. Então, se a gente pensar nisso, a gente fala assim, a gente precisa ter essa confiança na gente, no que a gente traz para o mundo, né? E em todos os sentidos, eu acho que a mulher ela tem essa leveza, essa suavidade. Vamos resgatar isso, é muito bonito, né? Trabalhar esse sagrado feminino. Não é à toa que estamos aqui juntas, né? Então, assim, agradeço muito. Nada contra os homens, nada contra eles, são maravilhosos, a gente precisa deles. Exatamente. Mas a gente também precisa descobrir a nossa força, a nossa voz, e a gente tem. A força e a voz. E cai, levanta e vamos embora. É assim que a vida acontece. Vamos para a próxima. Vamos lá. Bom. Meninas, meninos, assim, gratidão por estarem aqui nessa sexta-feira desse horário. Gente, vamos retornar com certeza, porque temos muito assunto para tratar. Falta muita coisa para ela contar. Muita coisa. Ela vai ter que escrever um livro, né? Vai ter que escrever um livro. Fazer um livro. Crises do meu Brasil varonil, muito obrigado. Amigas queridas por estarem aqui. E, um beijo para todo mundo. Bom final de semana. Um beijo, bom final de semana. Beijo a todas. Muito obrigada por tudo. Até a próxima. Obrigada, Até.